Eu queria começar com um agradecimento e um cumprimento. Agradecimento pela oportunidade de me dirigir, enfim, aos que estão participando deste seminário, deste encontro, deste evento que eu gostaria tanto de ir e, infelizmente, fui impossibilitado por uma causa física, mas agradecer e cumprimentar os que tiveram a iniciativa deste evento, que é muito significativo, é muito importante, é uma iniciativa de criação, de construção da unidade sul-americana, que eu vou dizer porquê, mas eu acho decisivo para nós todos, para nossos países todos. Porque, na verdade, a América Latina sofre historicamente de um problema de separação, apartamento das vizinhanças. Quer dizer, cada um de nossos países esteve sempre muito mais voltado para o norte, para a Europa, para os Estados Unidos, do que para o seu vizinho de território, por razões de natureza econômica, cultural, histórica, política, etc. Mas isso dificultou a nossa ação conjunta, quer dizer, a construção de relações econômicas, por exemplo, mais próximas, mais diretas entre os países americanos, como a alavanca de desenvolvimento do continente, nos amarrou todos, enfim, nos ligou todos diretamente aos interesses do grande capital que sempre estiveram ao norte, né? E, assim, historicamente, foi o nosso retardamento no processo de criação de uma unidade interna economicamente forte que impulsionasse o nosso desenvolvimento. Até que, em meados do século passado, houve um acontecimento de extrema importância, que foi a criação da CEPAL, a Comissão Econômica da América Latina, que teve um êxito extraordinário. Foram criadas, a ONU criou outras comissões econômicas em outros continentes, nenhuma delas teve a expressão nem o efeito positivo que teve a CEPAL. A CEPAL foi extremamente importante, não só na formulação dos interesses comuns, né, da realidade, o estudo da realidade comum de nossos países, o estudo do intercâmbio maior e das potencialidades de intercâmbio maior, e até na formulação de teorias sobre o desenvolvimento, que não deveria repetir, no caso da América Latina, não deveria repetir os modelos tradicionais, os modelos percorridos pelos países mais ricos anos atrás, mas devia ter o seu próprio caminho, o seu próprio desenvolvimento. Pensadores muito importantes a CEPAL produziu. Claro que eu vou destacar a figura do brasileiro Celso Furtado, que é nosso patrono do Instituto Celso Furtado e que teve uma participação realmente extraordinária nessas formulações todas de desenvolvimento, e inclusive do conceito de desenvolvimento, alargando muito aquele significado primeiro, que era desenvolvimento econômico, para agregar outras dimensões, o social, o cultural, o político, etc. Mas a CEPAL realmente significou um primeiro passo extremamente importante na construção da unidade, né, de pensamento da América Latina. E, mais para o fim do século, começamos a criar outras instituições que fortaleceram muito a unidade sul-americana. Eu falo, hoje a gente está mais voltado para a América do Sul em função do atrelamento do México, né, como grande país da América Latina, mas através da NAFTA, o México, né, praticamente se atrelou aos interesses norte-americanos. Então, os países sul-americanos se voltaram mais para si mesmos, né? A criação do Mercosul foi um primeiro passo extremamente importante, e depois da Unasul foi o outro
passo extremamente importante. Ao mesmo tempo em que os povos de nossos países iam fazendo opções mais ou menos análogas e elegendo governos de grande proximidade, assim, de pensamento político, que foi o caso de Lula no Brasil, do Frente Amplo e Mujica no Uruguai, dos Kirchner na Argentina, do Chávez na Venezuela, do Rafael no Equador, do Evo Morales na Bolívia, enfim, um conjunto grande. Quer dizer, tudo isso conduziu a uma abertura de portas e de vias de comunicação e de identificação muito importantes que deram à América do Sul um significado, né, político, histórico, cultural e econômico muito importante, né, a ponto de ser reconhecido pelo mundo inteiro como um continente em ascensão e um continente em busca de unidade para a formulação de seus projetos de desenvolvimento, que seriam muito análogos em cada um dos países e distintos daquele velho caminho dos países ricos do mundo, né? Mas, de certa forma, persistiu, pela força econômica, persistiu, mesmo dentro dessa nova realidade política da América do Sul, persistiu uma forte dependência comercial e econômica do grande capital americano e europeu. Quer dizer, e essa dependência foi sempre reconhecida por nossos líderes, por nossos políticos e também por nossos intelectuais. Muitos foram escritos sobre a teoria da dependência, quer dizer, a teoria dos países sujeitos a uma estreita, a uma forte dependência econômica, cultural e política. Até que pessoa, pois eu e outros, claro, com quem eu tenho conversado, eu pessoalmente, quer dizer, com a vivência do que vi no Brasil, no golpe na derrubada de Getúlio Vargas, depois de João Goulart, e finalmente da Dilma Rousseff, eu tenho para mim que a nossa ligação, a nossa dependência vai além do que expressam os pensadores da situação de dependência. Eu acho, francamente, que há uma caracterização explícita de uma relação de dominação, né? Uma dominação que não é ostensiva, que se exerce com cuidados diplomáticos, que não traz maiores humilhações para os países dominados, mas que se exerce de uma forma facilitada, ela se exerce, essa dominação, facilitada por uma aliança dos interesses do grande capital com as lideranças expressivas econômicas, a chamada elite econômica, a elite cultural das grandes cidades, a cultural não digo, mas a elite econômica e de poder aquisitivo das grandes cidades, e a mídia, a grande mídia, toda ela inserida nesse contexto de aliança de interesses entre o grande capital e esses interesses que excluem a maioria do povo, mas são fortes na medida em que são classes que exercem enfim, uma liderança interna de opinião pública. Isso facilita a ação. Toda vez que um dos nossos países projeta-se com um programa de desenvolvimento autônomo, que prioriza a distribuição de riqueza, a redução das nossas desigualdades internas, que são tremendas, que constituem o maior problema que nós temos que enfrentar, um programa que priorize o desenvolvimento industrial, como queria desde o início na CEPAL o Raul Prebisch, como o Celso Furtado também ressaltou muito, mas o desenvolvimento industrial
a especial atenção e prioridade naquelas etapas de industrialização de tecnologia mais avançada, isto é, o desenvolvimento também tecnológico interno, um desenvolvimento de ciência e tecnologia capaz de ajudar internamente a criação de indústrias de alta produtividade e de alta densidade ecológica, né? Isso é outro. Toda vez que se projeta um desenvolvimento capaz de unificar também o continente sul-americano, enfim, toda vez que um dos nossos países pretende ser autônomo, vem a ação do grande capital no sentido de estabelecer um corte e retomar o processo de dominação e de imposição de um modelo, que é o modelo deles, mas que não deve ser o nosso, né, segundo todo o nosso pensamento da América Latina, da CEPAL, e pensamentos novos também. Por exemplo, o professor Heiner, o economista norueguês, Heiner escreveu um livro que nós publicamos há pouco, chamado Como os Países Ricos se Tornaram Ricos e os Países Pobres Continuam Pobres, mostrando exatamente isso, que o que eles apregoam como sendo o resultado da ciência econômica mais avançada, que é o liberalismo, o comércio mundial, a globalização, a liberdade na globalização, nada disso teve vigência quando cada um deles começou o seu processo de desenvolvimento. Hoje, ricos, eles pregam isso, mas nós temos que ter os nossos mecanismos de defesa e os nossos mecanismos de intervenção, intervenção política mesmo da nossa sociedade, através do Estado, para desenvolver aqueles pontos que são estratégicos e que não são desenvolvidos nessa liberdade de trocas internacionais, porque nessa liberdade não se transfere o conhecimento científico, tecnológico, isto é, a transferência, a chamada transferência de tecnologia. Quer dizer, tudo isso caracteriza essa dominação que a gente tem que vencer, né? E tem que vencer exatamente pela unidade, estreitando a nossa unidade, fortalecendo a nossa unidade política e aperfeiçoando os nossos projetos e até considerando, levando em conta nesses projetos que existe lá a força dominadora do grande capital. E nós temos que encontrar projetos de desenvolvimento que, enfim, não contornem de alguma forma ou da melhor maneira possível a reação desse capital, desse grande capital, que vem, né, certamente, assim como veio agora quer dizer, nós crescemos politicamente no mundo, formulamos nosso projeto de unidade, tomamos iniciativas de unidade, como eu disse, Mercosul, Unasul, pretendendo alargar, e isso naturalmente, e alguns países como o Brasil desenvolveram a ligação com a China, a Rússia e a Índia nos BRICS e a África do Sul. O Brasil achou petróleo e estabeleceu regras de exploração desse petróleo com prioridade para a Petrobras, com participação obrigatória da Petrobras. Tudo isso, é claro que atingiu os interesses do capital e a reação veio. A reação veio programada para, não mais na forma tradicional do golpe de força, não mais na forma tradicional do golpe de força, usando forças armadas, porque isso seria, enfim, inviável na situação momentânea perante a opinião pública mundial. Mas eles desenvolveram, primeiro, o projeto eleitoral. Eles desenvolveram esquemas para vencer as eleições na Argentina, no Brasil e na Venezuela, pelo menos. E conseguiram vencer na Argentina, conseguiram a vitória no parlamento, criar a situação de
de conflito entre parlamento e executivo na Venezuela, mas perderam a eleição no Brasil, apesar da campanha de difamação através da chamada Operação Lava Jato, ter começado na campanha de reeleição da presidente Dilma. Ali começou com a espionagem sobre a Petrobras e as acusações de corrupção na Petrobras. Tudo isso começou na campanha presidencial. Mas, apesar disso, a consciência popular do brasileiro confirmou o projeto, o projeto que estava em vigor desde a eleição de Lula e manteve a presidente Dilma. Então, as forças do grande capital novamente apelaram para o golpe, mas um golpe mais sofisticado, um golpe que não era diretamente armado, mas constitucionalizado, entre aspas, né, com apoio do Legislativo e do próprio Judiciário, valendo-se de uma experiência que já tinha sido feita no Paraguai, quando tiraram o mandato do presidente Lugo e aplicaram esse esquema, inclusive, por coincidência, a embaixadora era a mesma que estava no Paraguai e que estava no Brasil nos momentos do golpe, e aplicaram esse esquema que deu certo e eles conseguiram derrubar a presidente Dilma. Então, agora estamos naquele momento de retomar, recomeçar de novo, não do zero, mas começar pela experiência adquirida e pelos contatos que nós vamos realizando e incentivando e cultivando. A gente já parte de pontos mais avançados na nossa trajetória. E eu acho extremamente importante eventos como este que está se realizando em Rivera Santana do Livramento, na fronteira entre Brasil e Uruguai, porque nós temos que desenvolver essa aproximação maior, mais profunda entre os nossos povos. Os nossos povos, na verdade, se conhecem relativamente pouco. Então, é preciso desenvolver, sabe, o relacionamento entre os povos, o intercâmbio da juventude, o intercâmbio de estudantes, o intercâmbio de artistas, de escritores, e o intercâmbio turístico também, mas desenvolver esse relacionamento de populações dos nossos países para que eles se conheçam melhor, para que cultivem, sabe, a própria solidariedade, a própria amizade entre os povos sul-americanos, capazes de sustentar um projeto político na mesma direção, na direção de autonomia em relação a essa dominação, na direção de um projeto de desenvolvimento que seja econômico, social, com justiça social, com melhoria da distribuição de renda e também cultural, com a sua dimensão cultural, enfim, unificada na cultura e na orientação geral dos nossos países. Acho esse evento que está se realizando agora aí, que eu gostaria de presenciar, extremamente importante. É uma primeira iniciativa, né, de relação entre dois países, relação universitária entre os dois países, até com uma excepcional resolução de uma universidade brasileira de conceder a título de doutor honoris causa ao grande líder sul-americano de hoje, que é o presidente Mujica do Uruguai. O homem, assim, eu acho que mundialmente não há nenhum líder que tenha a força moral de Mujica no mundo inteiro. É considerado assim, para nós sul-americanos, extremamente importante, junto com o nosso grande líder, que continua sendo Lula e que nós pretendemos que ainda retome a nossa presidência na eleição do ano que vem. Enfim, eu queria exatamente ressaltar isso, que este evento tem uma importância fundamental, é uma iniciativa que precisa se repetir em muitos países, que precisa se multiplicar e avançar no nosso relacionamento, não apenas
político, mas no nosso relacionamento assim, populacional, de povos mesmo, de intercâmbio de povos e especialmente da juventude, porque a juventude tem um poder de disseminação muito grande. Então eu queria, mais uma vez, repetindo o agradecimento, repetindo o cumprimento aos que tiveram a iniciativa deste evento, dizer que eu considero um acontecimento de grande importância na história dos nossos países e do nosso continente. Agradeço mais uma vez essa oportunidade.